Fala galera do Zona de Comando, estamos aqui de volta para inaugurar a análise profunda de Conspiracy Take the Crown com as cartas incomuns. São ao todo 65 cartas aí. Eu não vou cobrir de forma alguma aquelas cartas que só servem para o draft, tá? Como eu mencionei no vídeo anterior da oficina mecânica, tem esse lado ruim de Conspiracy Take the Crown, que ele traz pra gente muita carta inútil se você não tiver jogando ela num draft, né? Então essas cartas eu vou sumariamente pular à medida que elas forem aparecendo e nós vamos pro que interessa. Tipo essa primeira, o Guardhound, que é um 3 manas 2/2 com flash. Quando entra em jogo, uma criatura alvo ganha +0/+3 até o final do turno. É simples assim, não tem muito o que comentar sobre isso. Ele é bem normalzão, né? Uma carta bem normalzona que não tem nada demais aqui. Eu acho que vamos poder pular para a próxima. Incomuns vai acontecer isso bastante, pessoal. A gente vai passar mais rápido porque é difícil ter carta que agregue muito valor ou que mereça tanto comentário assim. Vamos ver se o Akron Hoplite ele tem um pouco mais de comentário aí. É um bicho Boros 1/2 que quando ataca recebe X até o final do turno. X é o poderzinho, né? E aí o X é o número de criaturas atacantes que você controla. Ele é bacana para decks agressivos, embora ele não tenha nenhuma evasão. Se ele tivesse alguma forma de evasão, ele seria melhor. Por não ter essa evasão e ter uma resistência fraca, que implica em que ele vai morrer em muitos combates sem vazar nenhum dano, né, para o oponente, é simplesmente uma carta razoável também, o Akron Hoplite. Esse card a gente pode sumariamente pular, porque tem a ver com aquela mecânica que eu falei, com aquela ideia que eu falei de um card que só serve no draft, tá bom? Então vamos pular isso aqui. Ascended Lawmage, vamos ver, é um 4 manas 3/2 Azorius, né? Com voar e com Hexproof. Nada demais, bem razoávelzão. Nada muito o que comentar aqui. Beast Within, aí já é bacana a gente parar e comentar um pouco essa carta, porque é um reprint muito bom. Beast Within a gente sabe que é uma das remoções pontuais mais premium que tem no Commander mesão, pelo simples fato dela dizer 3 palavras excelentes: Destroy Target Permanent. Ponto. Isso tem um valor agregado absurdo num Commander mesão, à medida que é uma remoção pontual que serve para absolutamente qualquer coisa, de terreno a coisas muito mais elaboradas ou difíceis, criaturas, artefatos, encantamentos, serve para qualquer coisa e você troca por um bicho 3/3, aí um token de besta. Normalmente, eu diria que em talvez mais de 95% dos casos, quando você usar Beast Within, o fato do seu oponente ganhar um token 3/3 vai ser o menor dos seus problemas. Isso cuida de Planinauta, prestes a ultar, você faz isso na velocidade de mágica instantânea, o que é ótimo. É uma remoção extremamente premium, uma das melhores remoções. Olha, a gente sabe o quanto o verde tem problema, né, no Magic em forma geral para ter remoções, né, diretas assim e eficientes, e Beast Within é uma das mais premium, é um belíssimo de um staple, excelente reprint para o Commander mesão. Beast Within é uma bomba. Esse Besmirch, eu não sei nem se pronunciei certo, mas também dane-se. É um feitiço 3 manas que diz que você vai roubar para o seu controle, né? Você vai tomar o controle de uma criatura até o final do turno. Obviamente que você vai desvirá-la e dar ímpeto para ela. A ideia é roubar um bicho do seu oponente e usá-lo para você atacar, né, algum oponente seu. Isso é bom, isso é interessante, remove um bloqueador do seu inimigo ao mesmo tempo em que você usa aquela criatura para atacar. Se você quiser, acaba servindo como um tipo de remoção indireta à medida que você vai colocar aquela criatura para combater. Se você quiser que ela não permaneça em jogo, você força ela, você bota ela para pular na granada, por assim dizer, atacando um oponente que você sabe que vai conseguir bloquear e destruir aquela criatura, e matar aquela criatura. Então é uma remoção indireta, mas ainda assim é de certa forma uma remoção que também pode ser usada
para turbinar o seu ataque, né, com mais um atacante ali e fazer com que o teu ataque seja um pouco mais poderoso, né? Uma criatura a mais para você atacar e uma criatura a menos para um oponente seu bloquear. E aí tem aquela mecânica nova de Gold embutida se você quiser se beneficiar dela também, o que é bom. O Brush Strider já é um bichinho, 2 manas, 3/1, vigilância, que não faz absolutamente mais nada. Então ele é um bicho bem mais ou menos e não é digno de mais comentário. O Burn Away é uma instantânea que dá 6 de dano a uma criatura alvo e faz com que ela, se morrer, não morra e sim seja exilada na velocidade de mágica instantânea. Eu acho particularmente uma mágica, apesar de boa, ela é meio cara, né, para ser uma remoção pontual. Tem coisa mais interessante que isso para usar, mas não é uma mágica de todo ruim. Assim, ela não é uma mágica ruim, ela é só uma mágica razoável. Carnage Gladiator, que é um bicho 4 manas, 4/2, que diz que toda vez que uma criatura, e aí perceba que não diz que é só sua ou do seu oponente, é uma criatura, então toda vez que uma criatura bloquear, o controlador daquela criatura que bloqueou vai perder um ponto de vida, e ele tem uma habilidade de regeneração embutida aí. Ele é legal para aqueles decks que querem ver sangue mesmo, né? Decks mais agressivos que não gostam mesmo de situações de campo de batalha extremamente controlado e aquele impasse absoluto em que absolutamente nada acontece, né? O Carnage Gladiator já quebra isso, ajuda a quebrar isso a partir do momento em que ele força ataques que minimamente vão tirar um pouco de vida, mesmo que eles não sejam ataques bem sucedidos, né? Que todos encontrem bloqueadores e que nada aconteça com ele em jogo, com o Gladiator em jogo. Esse nada aconteça já não é mais verdade, né? Isso é muito bom, é um bicho bem interessante para ser usado no Commander. Decks mais agressivos vão se beneficiar bem dele, né? Achei bem legal e é uma carta que a gente certamente vai ver em alguns decks que usem essas cores aí, Rakdos, né? Coiling Oracle, também um reprint bem bacana de uma carta que, olha, eu me arrisco a dizer que é uma das cartas Simic que eu mais gosto, assim, eu adoro esse bicho. Ele pra mim é um agregador de valor absurdo por 2 manas, 1/1. Você ter um bicho que vai ou colocar uma carta na sua mão, ou então, se for um terreno, aquela carta revelada do topo, vai pro campo de batalha direto. Esse bicho é muito agregador, eu gosto muito dele. É um dos bichos Simics que mais me agradam, e ainda ele tem 3 tipos de criatura, né? Então, se você tá rodando ele em decks tribais de elfo, por exemplo, um deck tribal de elfo, ele ainda se beneficia, porque ele é um elfo também, ele é uma cobra e é um druida, né? Ou seja, ele ainda é um cara que pode rodar bem em vários decks tribais diferentes. Muito legal esse bicho, um reprint altamente valoroso, e é um dos bichos Simics mais interessantes que existem. Muito valor no Coiling Oracle, sempre bom ter no deck para quem roda Simic. O Assalto Coordenado é uma instantânea de 1 mana que você vai basicamente dar iniciativa para bicho teu, né? É aquele famoso truque de combate, né? Que em Commander mesão, honestamente, eu não acho muito interessante, não. Eu prefiro colocar, se eu vou colocar uma mágica instantânea no meu deck de Commander mesão, eu prefiro colocar remoção, outro tipo de instantânea que não o truque de combate. Honestamente, truque de combate para mim só tem valor em formatos diferentes do Commander mesão, né? Em formatos de preferência X1, né? Não em mesão. Mesão eu acho que é espaço no deck perdido, que poderia ser muito mais bem aproveitado. Vamos dar uma olhada agora no Coveted Peacock, que é um 5 manas 3/4 flying, que toda vez que ele ataca você vai dar então uma incitada, você vai dar o gold numa criatura que o oponente controla. É bacana demais para quebrar aqueles impasses de campo de batalha, como eu já mencionei anteriormente. Então traz a mecânica nova do gold, é um bicho bacana, é um 5 manas 3/4 que é razoável, nada demais, é um bicho ok, sinceramente é só um bicho ok, não tem muito o que comentar aqui.
O Custody Soulcaller já é um bicho 3 manas, 1/2, com a nova mecânica de Melee, o que só agrega valor. Toda vez que ele ataca, você vai devolver uma criatura alvo de custo X ou menos no seu cemitério para o campo de batalha. Ou seja, isso lembra muito o nosso amigo Sun Titan, né? E o Sun Titan, você obviamente a essa altura do campeonato já sabe que é das cartas brancas, é um staple de Commander absurdo, né? Então essa habilidade já é interessante. Agora vamos ver esse X. O X é o número de jogadores que você atacou com uma criatura nesse combate, tá? Ou seja, o X só vai ser relevante o suficiente quando você atacar múltiplos jogadores, né? Atacar vários oponentes ao mesmo tempo. O que é bom para essa criatura a partir do momento que ele tem o Melee embutido, né? Ele vai crescer também, você atacando vários oponentes. E aí o X vai ser aquela criatura de custo X, de que vai voltar direto do seu cemitério para o campo de batalha. Aqui, obviamente, a diferença para o Sun Titan é que o Sun Titan devolve permanente. E aqui o Soulcaller, ele chama realmente uma alma, né? Como o próprio nome dele diz, ele é um Soulcaller, então ele chama uma criatura, ele não chama uma permanente. Então, obviamente que ele não é, ele lembra Sun Titan, mas ele não é comparável ao Sun Titan. Agora, a habilidade é extremamente relevante, sim, e pode trazer muita coisa boa do seu cemitério de volta para o campo de batalha. Então, o bicho é relevante e fatalmente vai ver jogo em muito deck de Commander aí. Deadly Designs é um encantamento 2 manas que ele tem um flavor de mesão absurdo, eu achei muito bacana. Ele diz o seguinte: por 2 manas genéricas, né, qualquer jogador, vai colocar um marcador de plot, né, sei lá, de trama. Eu não sei se isso tem tradução, acho que não. Seria um marcador de trama, por assim dizer, né? No sentido de você estar tramando alguma coisa contra alguém. Então você vai colocar um marcador de trama, né, nesse encantamento, pagando 2 manas genéricas. E qualquer jogador pode fazer isso. E aí quando tiver 5 ou mais marcadores de trama nesse encantamento, Deadly Designs, o controlador, obviamente, desse encantamento vai sacrificar. E se sacrificar, vai destruir até duas criaturas alvo, né? Então assim, aquele jogador, vamos supor que você pagou e tá com 4 marcadores de trama, né? E aí um oponente seu pagou e colocou o 5º e último marcador aí de trama nesse encantamento. Esse encantamento vai ser sacrificado e quem vai destruir até 2 criaturas alvos não é o jogador que pagou pelo último marcador de trama, tá? É o jogador que controla o encantamento que vai escolher, tá bom? Agora, o que eu acho interessante nesse encantamento é que ele pode servir para alianças, para realmente você tramar alguma coisa. No sentido, vamos supor que você baixe esse encantamento em jogo e você anuncie e fale, pessoal, esse encantamento, se ele chegar a 5 marcadores de trama, eu vou destruir 2 criaturas alvo. Se vocês me ajudarem colocando marcadores de trama aqui, para cada marcador de trama que você colocou, você vai poder votar numa criatura que eu posso destruir, né? E se você tiver, por exemplo, 2 marcadores de trama, pelo menos, ou 3, sei lá, você pode inventar um número, eu deixo você escolher, você vai poder escolher uma das criaturas que será alvo, né, dessa habilidade aqui, à medida que um encantamento é sacrificado. Então eu acho que ele tem um flavor interessantíssimo para o Commander Mesão, no sentido de você realmente conspirar, né, contra alguém ou colocar no ar possíveis alianças, né, com outros oponentes. Eu gosto muito desse tipo de coisa que é pensada para o mesão. E Deadly Designs, apesar de não ser uma carta muito forte, né, ela é uma remoção que é muito situacional. Se você for avaliar o power level disso, né, pode chegar a jamais ser usado para destruir criaturas se ele for destruído e não tiver os 5 ou mais marcadores de trama. Então assim, ele, apesar do flavor
flavor interessantíssimo, ele não tem um power level altíssimo. Ele é só uma carta bem bacana, né? Assim, eu acho que num deck caos, de repente, eu acho que pelo flavor ele pode entrar muito bem e fica bem interessante e bem divertido num Commander mesão, o Deadly Designs. E por isso eu acho que até ele merecia um pouco mais de comentário aqui. Deceiver Exarch é um reprint, a gente sabe que isso comba com muita coisa, à medida em que ele tem flash e tem, quando entra em jogo, desvira uma permanente que você controla. E o fato dele desvirar permanente que você controla possibilita combos em formatos estabelecidos já do Magic, mas também no Commander, né? Nosso Commander mesão. O Deceiver Exarch, então, é isso aí. Todo mundo já conhece o card. É um card que possibilita combos. Então ele é muito bom, vai ser sempre bom. O Tutor Diabólico, ele é um tutor mais budget, né? Assim, num campo em que, num formato em que você tem tutor vampírico, tutor diabólico e inúmeros outros tutores muito bons, o tutor eu falei diabólico? Não. Falei errado. Aquele tutor preto, 2 manas, que é sorcery, busca qualquer uma coisa, põe na tua mão. Esqueci agora. Não é o tutor vampírico, que é instant, é aquele tutor preto sorcery, 2 manas. Vocês vão me ajudar aí a lembrar nos comentários, que agora eu esqueci. Mas ele é infinitamente melhor do que esse tutor diabólico, que é um tutor de 4 manas, né? Então ele é um tutor mais budget, né? Aqueles decks que querem rodar com um orçamento mais baixo, não quer investir em tutores muito pesados financeiramente, vão usar o tutor diabólico porque ele é muito bom, ele é simplesmente muito bom, mas ele é um pouco mais pesado de custo de mana, né? Ótima carta, sem dúvida nenhuma. Dismiss é um counter, basicamente um counter que é uma cantrip, né? Ou seja, é um counter que se substitui na sua mão. Counter dá um draw, beleza, ele se substituiu na sua mão. E só que é um counter um pouco mais pesadinho, 4 manas, né? Diferente de um simples counter spell de 2 manas, que resolve o problema, né? Também diz counter target spell. Agora, esse tem um valor agregado por 2 manas a mais, você substitui ele na sua mão, o que é bacana. Dismiss vê jogo em Commander, óbvio, e vai continuar vendo, é um reprint bacana. Domesticated Hydra é uma Hydra de 4 manas 3/3 que tem a tal da monstruosidade, né? Aquela mecânica introduzida no bloco de Teros. E quando essa Hydra tiver menstruada, que a gente costuma brincar, né? Quando ela tiver monstruosa, aí ela tem atropelar, tá? Então é uma Hydra bem mais ou menos, nada demais. Existem no Commander mesão inúmeras Hydras substancialmente mais fortes do que ela. Ela é só uma Hydra ok. Dread Statuary é um terreno que adiciona mana incolor e que se transforma também, você pagando mana, num terreno homem, né? Um mainland ali, né? Um bicho. Transforma num bicho artefato até o final do turno. Ok, é só um terreno ok, nada demais, né? Explosive Vegetation é um feitiço de ramp para Commander mesão absurdamente consolidado, vê jogo de forma abundante, né, em muitos decks até hoje e vai continuar vendo, porque isso rampa, e ramp é sempre bem-vindo em Commander mesão, é um dos ramps mais interessantes na cor verde. Explosive Vegetation, um reprint sempre muito bem-vindo para o Commander mesão, excelente card. Continuando aqui com as nossas incomuns, o Fang of the Pack é um 5/3 por 6 manas que tem o melee embutido e que toda vez que começa a fase de combate no seu turno, né, você vai poder escolher uma outra criatura sua e ela também vai ganhar melee. É um lobo, basicamente, que serve para decks agressivos, ponto final, só isso. Ele por si só é um bicho interessante? Cara, ele é um bicho de 6 mana, né, então é pesado, e nessa mesma curva, ou seja, com custo 6 de mana, tem tanta coisa melhor do que ele para colocar no Commander, que eu duvido muito que ele veja jogo. Se um amigo seu resolver montar casualmente um tribal de lobos, aí talvez você encontre essa carta nesse deck, mas a grosso modo é uma carta cara para não fazer tanta coisa. O Farborg Boneflinger
É um 5 manas, 2/2 pesado também, né? Quando entra em jogo, -2/2 para uma criatura alvo. Ele é caro pro que ele faz. Ele é uma remoção embutida que é muito situacional. Ele pode não remover necessariamente, vai depender muito da situação de jogo. E, enfim, ele é um bicho bastante razoável e que não deve ver jogo em Commander mesão não, só naquela história como eu mencionei acima, aqueles bem casuais, talvez de zumbi ele entre lá, é porque na curva 5, né, em Commander mesão, na cor preta a gente tem coisa muito melhor do que isso aqui. O Flashback Marauder já é um bicho muito legal, porque a partir do momento em que você tem muitos decks no Commander mesão que se beneficiam muito de recursividade, voltar isso para jogo de várias vezes e obrigar seus oponentes a sacrificarem criaturas vai ser sempre bom, né? Então ele tem um valor bacana. Para um tribal de zumbis, esse bicho é excelente também, porque tribal de zumbis costuma também fazer com que zumbis voltem para o jogo, e ele voltando a jogo é valor agregado. Flashback Marauder é um belo de um reprint, vai ser sempre bem-vindo também, uma belíssima carta em comum. Gang of Devils é um 6 manas 3/3 que quando morre, você divide lá, você distribui 3 de dano entre 1, 2 ou 3 criaturas e ou jogadores alvo. Nada demais, nada absurdo, muito caro para o que faz, né? 6 mana para fazer isso não é muito valor agregado. Vamos para a próxima. Ghostly Prison. Ghostly Prison é uma estrela absoluta em Commander mesão. É um card que vai ser sempre bom, seja o tipo de deck que você rodar. Se o seu deck ele é mais agressivo, ou se o seu deck é mais controlador, Ghostly Prison vai sempre se encaixar bem, porque ele é uma peça protetora, a grosso modo, né? As criaturas não podem te atacar, a menos que o controlador pague duas manas genéricas para cada criatura que for te atacar. Isso desvia muito a atenção de você, seus oponentes acabam desistindo, porque comprometer mana para atacar nunca é legal, então isso tira o foco de você bastante. Ghostly Prison é uma carta sensacional em Commander e vai ser sempre. Fique muito feliz se você tirar isso no booster, porque isso é incomum em Conspiracy Take the Crown e tem valor agregado absurdo. É um belíssimo de um staple branco de Commander mesão. Grenzo's Ruffians é um 4 manas 2/2, é um Goblin com melee, né? E quando ele dá dano de combate lá no jogador, ele vai dar aquele mesmo dano a cada oponente. É legal isso só que isso é para deck tribal, obviamente, de Goblins, para você atacar em peso, de preferência com escudo de arma, sabe, com esse Grenzo's Ruffians bem pampado, e se você tiver como dar imbloqueável para ele, melhor ainda, aí você vai conseguir extrair muito valor. Tirando esses decks bem tribais, e aí no caso um tribal de Goblins, eu não vejo isso jogar num deck que simplesmente rode vermelho, ele não tem tanto valor agregado assim. O Gruul War Chant é um encantamento muito bacana para o Commander mesão que é centrado naquele, né, obviamente naquele Gruul agressivo, né, já que ele vai, esse encantamento vai dar uma certa evasão para os seus bichos, além de turbinar um pouquinho o poder deles, né. Excelente encantamento, sem dúvida, para Commander mesão, mas no deck certo, né, pessoal, em decks agressivos. Uma bela de uma peça, tá, isso aqui não é nada ruim. O Guardian of the Gateless é um 5 manas 3/3 que por 5 manas ele não tem um corpo muito decente, né, 3/3 assim. Ele é um corpo ok por 5 manas, simplesmente ok, de ok para bem razoável, né, até beirando o ruinzinho. Mas ele tem um voar e ele pode bloquear qualquer número de criaturas, o que é ótimo. Só que ele tem uma habilidade ainda melhor, né? Toda vez que ele bloqueia, ele melhora o seu poder e sua resistência em +1/+1 para cada criatura que ele bloqueia. E já que ele pode bloquear um número qualquer de criaturas, ele vai ganhar +1/+1, +2, +2, +3, +3, o quanto for necessário. Então ele é minimamente um excelente de um goleiro, né? Esse Guardian of the Gateless aqui. É um anjo, então decks, eu conheço decks de Commander que gostam de rodar anjos, eu acho ele uma adição minimamente interessante. Obviamente que na mesma curva que ele, curva 5, existem anjos muito mais potentes, né? Muito mais potentes, a gente sabe disso. Agora, ele não é um anjo ruim e ele pode ver jogo em decks de Commander, sim. Eu não me surpreenderia se eu a partir de agora eu começar a ver esse anjo aparecer em alguns decks, não. Ele não é um bicho ruim. O Gutter Sniper é aquele tipo de carta que
que só vai servir no deck certo, né? Dar 2 de dano a cada oponente é excelente. Commander mesão, você fazer cada um tomar 2 de dano ali, é aquele efeito do púrpuro, né? Quando entra a criatura em jogo, cada oponente toma 2, né? Esse aqui é quando você joga uma mágica instantânea ou um feitiço, cada oponente toma 2. Então ele é bacana, só que se você colocar isso num deck em que não tem muita mágica instantânea, muito feitiço, ele é só um 3 mana 2/2 que vai eventualmente causar alguma coisa de dano, mas não é sempre. Honestamente, eu vejo esse bicho com muito mais valor para X1 do que Commander mesão. Honestamente, eu prefiro muito mais um púrpuro, tá? Num deck vermelho que queira dar dano no oponente quando entra bicho em jogo, do que o Gutter Snipe. Mas o Gutter Snipe vai ser sempre um card minimamente interessante, tá? O Hail of Arrows é uma instantânea de mana X, branca X. Esse X é o número de mana que você pagar e vai dar dano dividido lá às criaturas que estão atacando. Não necessariamente te atacando, mas as criaturas que estão atacando. É uma remoção X, né? No branco. Você tem a cara do vermelho, né? Mas enfim, é uma mágica branca. É interessante? Mais ou menos, porque ele é uma remoção situacional. Eu não posso simplesmente pagar X e branco em qualquer situação de jogo. Eu preciso que as criaturas estejam atacando. E não necessariamente a criatura que eu quero remover é a criatura que está atacando. Então é bem situacional, circunstancial. Então é uma remoção simplesmente razoável, tá? O Heaven Ghoul Vampire é um 4 manas 2/2 que é, sim, obviamente, um vampiro. Tá no nome dele. Quando ele dá dano num jogador, você coloca um marcador, né? Mais um nele, então ele pode ir crescendo. E toda vez que outra criatura morre, não necessariamente sua, qualquer outra criatura morre, você também põe um marcador nele. Então ele pode crescer bem, ele é interessante porque ele vai compensar, essas habilidades vão compensar o corpo fraco dele, né? De 2/2 por 4 manas. Num tribal de vampiros ele pode funcionar muito bem e crescer, ficar um bicho grande, mas ele vai simplesmente sempre ser um bicho grande, né? É o que eu sempre falo, um bicho 12/12, 20/20, que não voa, que não atropela, que não faz nada, é só um bicho grande. E pode ser bloqueado por um bicho 1/1, um token 0/1, uma planta, né? Então eu acabo não gostando muito disso. Agora, ele pode ter certas sinergias no deck certo, num tribal de vampiros, então ele pode ser interessante, tá? Pode ser interessante. É um card ok, né? É um card ok. Hollow Hand Spirit é um 4 manas 2/2 também. Só que esse tem flash, esse voa, e quando ele entra em jogo, você tira de jogo uma criatura que esteja atacando ou uma criatura que esteja bloqueando. Desculpa, tira de jogo não, eu falei errado. Você tira de combate a criatura que está atacando ou que está bloqueando, ela não está mais atacando ou ela não está mais bloqueando. Você remove ela de combate. Isso é legal. Eu acho isso bem melhor do que um combat trick, né? Um truque de combate, porque o truque de combate é só um truque de combate, né? E você vai poder usar ele só se você tiver criatura para usar aquele truque de combate, né? Quando ele tem alvo criaturas. Esse aqui, ele pode ser usado como uma criatura. É uma criatura que está entrando em jogo, minimamente, e com um certo truquezinho embutido. Então esse card, só para vocês terem uma ideia, então ele já é melhor do que um truque de combate simplesmente na forma de mágica instantânea, né? Legal, é um card bacana. O Illusion of Choice é um card de 1 mana, que você vai basicamente escolher como cada jogador vai votar. O que é escolher como cada jogador vai votar? É para os casos em que, aqueles cenários em que existe um Will of the Council em alguma carta, ou um Council's Dilemma em alguma carta. Ou seja, a situação em que isso vai ser útil para você, ela é muito, mas muito esporádica, para não dizer rara, né? Então, a forma correta de ler esse card é instantânea, 1 mana, compra um card. E para fazer isso, tem coisa muito melhor em Commander mesão, tá? Do que esse negócio de ficar votando aí. Ok? Agora, se você montou um deck que abusa de Will of the Council, você montou um deck que abusa de Council's Dilemma, aí essa carta já fica mais bacana. Porque além de ela se substituir, você vai escolher como cada jogador vota. E você escolher como cada jogador vota, dependendo do card que está entrando em jogo,
pode ser uma coisa bem forte. Então, Illusion of Choice, pense em usar apenas se você estiver montando um deck que abuse bem de Will of the Council ou que abuse bem de Council's Dilemma, ok? De forma... Caso contrário, né? Caso contrário, ele é só um card ruim. O Infest é aquele tradicional 3 manas feitiço, todas as criaturas ganham -2/-2. Olha, é eficiente e útil para o custo que ele se propõe, né? Um custo de 3 manas. Agora, isso não acerta muita coisa sempre, né? No Commander mesão. Então é melhor você colocar aí, por exemplo, 1 mana ou 2 manas a mais em um outro feitiço e resolver o problema de vez, destruir todas as criaturas, né? Com um Damnation da vida, ou destruir todas as criaturas que sejam dragões ou não sejam dragões, com aquela mágica, aquele feitiço que eu esqueci agora, que surgiu, que tem a foto, a arte do Ugin, esqueci o nome. Enfim, coisas mais úteis do que isso. Agora, obviamente que isso é um removal mais budget, né? Se você está jogando num deck mais budget, ele é um removal ok. Ele nunca vai acertar sempre 100% das coisas, mas ele pode levar para o cemitério uma coisa ou outra sim. E não é ruim. Então acho que a avaliação final é um card que não é ruim. Into the Void é um feitiço, isso é importante, 4 manas, que devolve 2 criaturas alvo para a mão dos seus donos, tá? Ou seja, é aquela remoção que infelizmente não é instantânea, é feitiço, que vai devolver criatura para a mão do seu dono, ou seja, tira esse bicho aí que tá com um monte de marcador +1/+1 de jogo, isso é bom. Ou então, peraí, deixa eu devolver esse bicho aqui para minha mão que tem um efeito de desencadeado quando ele entra no campo de batalha, porque aí eu vou fazer ele de novo, tá? Então isso serve para essas duas coisas. O ruim é ser feitiço, né? A velocidade de feitiço, ela não é, obviamente, nem um pouco perto de ser tão boa quanto a mágica instantânea. Então é um card simplesmente ok. Irresistible Prey é um feitiço de 1 mana que obriga uma criatura alvo a ser bloqueada, ela é obrigada a ser bloqueada, então é de certa forma uma remoção indireta, né? Então se eu obrigo uma criatura minha, por exemplo, ou do oponente, tanto faz, a ser bloqueada, eu estou tentando provocar uma remoção. Não é uma remoção direta, como o Beast Within, que a gente já passou, mas é uma remoção indireta que pode funcionar ou pode falhar. De qualquer forma, ainda tem um Draw Card ali, é uma carta que se substitui. Então, se ela não tivesse o Draw Card, ela seria uma carta bem ruim. Com o Draw Card, ela é uma carta ok, bem ok, tipo, razoável mesmo. Juniper Order Ranger é um 5 manas, 2/4, que diz toda vez que uma criatura, não ele, outra, entrar em jogo sob seu controle, você vai colocar um marcador na criatura e um marcador nele, tá? A Selesnya acaba tendo muitos decks centrados em tokens, muitos decks capazes de produzir muito token, fazer muita criatura, e ter marcador +1/+1 é sempre bom, né? Exército pampado é sempre legal. Selesnya gosta muito disso, é bem o flavor das cores, e eu acredito que o Juniper ele pode vir a ocupar espaço sim em alguns decks Selesnya mais centrados em tokens, eu diria, porque na curva dele obviamente que tem coisa mais interessante para se usar, né? Se a gente for comparar com outras coisas de curva 5, mas ele é bom e ele pode no deck certo ser bem bom, assim, ser bem forte, então ele é legal. A Keepsake Gorgon é uma Gorgona, óbvio, de 5 manas, 2/5 com Death Touch, o que vai ser sempre bom, porque ela se torna, uma vez no campo de batalha, uma vez que ela está em jogo, ela se torna um goleiro de muito, mas muito respeito, né? E ela ainda, paralelamente, tem ali a habilidade de ficar menstruada, e aí ela vira um 3/6, e se ela se tornar monstruosa, você vai destruir a criatura que o oponente controla, criatura alvo, que não seja uma Górgona. Ou seja, basicamente, a gente conhece os fields de Commander e a gente sabe que não, a quantidade de Górgonas que a gente vê por aí é mínima, quase nenhuma. Então isso vai acertar, quando ela fica monstruosa, vai acertar
99,9% das coisas ela vai acertar alguma coisa, né? Vai ter um alvo bem válido e bem interessante. E é um goleiro de respeito. É um bicho bom. Eu não vejo nenhuma desvantagem nessa Górgona, porque ela é um bicho de Death Touch, né, minimamente. E pode, ficando lá, se ela se sustentar, ficar no campo de batalha, ela pode ter uma remoção embutida ali, uma remoção pontual bem decente e minimamente para Dex Budget, né? Essa é uma carta que você pode, com muita fé, considerar para o seu deck, tá? Minimamente, é uma carta legal. Knights of the Black Rose é um 5 manas 4/4 que quando entra em jogo você se torna um monarca, né? Então ganha aquele emblemazinho, tá? Tem um valor agregado aí, né? Então, só que toda vez que um oponente se torna um monarca, se ele tirou o monarca de você, só se ele tirou o monarca de você, né? Aquele jogador perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Ou seja, essa segunda parte de texto, esse segundo parágrafo, ele vai acontecer, sabe quantas vezes? Muito poucas vezes, cara. Vai acontecer muito poucas vezes para justificar o uso dessa carta. E um 5 mana 4/4 só para te dar um emblema de monarca, eu acho muito, muito que deixa a dever. Sabe? Deixa a desejar, fica devendo aí. Então, Knights of the Black Rose é uma carta simplesmente razoável. O Mana Plasm é um 3 manas, 1/1, que toda vez que você faz uma mágica, ele fica mais forte, né? Poder e resistência. X, que é o que ele fica mais forte, vai ser o custo convertido daquela mágica, tá? Cai naquela coisa, né? Na curva 3, em Commander Mesão, na cor verde, a gente tem tanta coisa boa, que eu não sei se justifica usar Mana Plasm, tá? Honestamente, eu não sei. Eu nunca enfrentei fields de jogadores com verde que jogam em Mana Plasm. Eu já vi coisa muito melhor na curva 3 do que isso, tá? Então, eu acho um card simplesmente razoável. Continuando nossa análise, a gente vem aqui para o Decreto de Marquesa, que é um encantamento de 4 manas, que quando entra em jogo você se torna um monarca. E aí toda vez que uma criatura ataca você, ou um Planinauta que você controla, o controlador daquela criatura perde 1 de vida. Percebam como isso já é muito mais interessante do que aquele Knights of the Black Rose que a gente acabou de passar. Porque os 2 trechos do texto agregam valor. Então você se torna um monarca. Legal, vou ganhar aquele emblema bacanudo que no final na minha etapa final ali, vou dar vou comprar mais uma carta, vou dar mais um draw. E aí toda vez que uma criatura me atacar ou atacar um Planinauta que eu controlo, o controlador vai perder 1 de vida. Então tem um valorzinho agregado aí embutido. Então perceba, se você tem a possibilidade de usar Knights of the Black Rose, aquela criatura que a gente passou agora, num deck Orzhov é branco e preto. Tem preto também. Vale muito mais a pena você usar isso, o Decreto de Marquesa, do que usar aquele Knights of the Black Rose. Porque aquilo é muito mais condicional, tá? A situação que aquilo acontece é muito mais complicada. Aqui você se torna um monarca, ou seja, quando você se torna um monarca, você ganha aquele emblema que todo mundo vai querer tirar de você. E para tirar de você, o cara precisa causar dano em você, né? Dano de combate. Então ele precisa te atacar. Toda vez que ele ataca, ele perde 1 de vida. Então, né, se você tem um board lá bem estabelecido, o cara vai pensar, poxa, será que eu ataco, perco 1 de vida aqui? Eu não sei nem se vou conseguir dar dano para tirar esse monarca. Pode gerar um impasse maior do que o Knights of the Black Rose. Marquesa's Decree é uma carta mais interessante. Vai ver jogo em Commander Mesão? Olha, 4 manas, né, um encantamento de 4 manas. Honestamente, eu sou infinitamente mais usar uma Arena Phyrexiana, que você tem um custo de mana convertido menor, e que te garante que na sua fase de manutenção você vai comprar um card, né? Enquanto aquele encantamento permanecer na mesa, você vai se beneficiar disso. Então, quando você compara opções que tem por aí, né, Decreto de Marquesa com Arena Phyrexiana, a Arena Phyrexiana é infinitamente melhor. Agora, vamos supor que você fala assim, cara, mas a Arena Phyrexiana é uma carta cara, eu não tenho grana para comprar uma Arena Phyrexiana. Então, tudo bem, coloca esse Decreto de Marquesa e seja feliz. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa? Não vai fazer exatamente a mesma coisa, mas ele pode te ajudar sendo uma opção budget para uma carta mais foda, né? Uma carta muito melhor.
Mausoleum Turnkey, é um 4 manas 3/2. Quando ele entra em jogo, você vai devolver uma criatura que um oponente seu vai escolher do seu cemitério para sua mão, tá? Eu gosto dessas, eu gosto muito dessas cartas 2 para 1, né? Então eu vou ter um benefício dobrado ao custo de fazer uma mágica só. Então eu tô fazendo lá, eu tô colocando uma criatura em jogo, que é um bicho 3/2 por 4 manas, e além disso, de eu ter um bicho em jogo, algum outro bicho que um oponente vai escolher vai voltar para minha mão. Seria muito forte esse card se você escolhesse a criatura, obviamente. Então a desvantagem é o oponente vai escolher o que volta para sua mão. Mas de qualquer forma, a carta tem valor agregado, tá? E eu acho sim que ela vai ver jogo em Commander Mesão em alguns determinados decks. É possível. E minimamente ela é uma bela de uma opção para decks budget. Uma bela de uma opção. Merfolk Looter é uma carta muito tradicional no Magic, né? Aquele 2 manas 1/1 que tem uma habilidade extremamente forte. Vira, compra um card e descarta um card. Reciclar coisas podres ou irrelevantes da sua mão é sempre muito bom. Jogar coisas no seu cemitério que você, de repente, prefere que estejam no seu cemitério e não no campo de batalha, né? Também é muito bom. Então só tem valor agregado no Merfolk Looter, ou ele pode simplesmente fazer com que você, todo turno, cave realmente o seu deck para encontrar aquela coisa que você quer. Bicho muito decente, bem staplezinho mesmo de Commander ali, mesão, e vai sempre ver jogo isso aqui é muito bom. Merfolk Sky Scouts é um 4 manas 2/3 com voar, que quando ele ataca ou bloqueia, você vai desvirar uma permanente alvo. E aí não quer dizer necessariamente uma permanente sua, né? Cara, isso é bom, isso é excelente, espetacular? Não, isso é bom, mas é só isso. Desvirar permanente é bacana quando você desvira aquele artefato seu que gera mana, que gera muita mana, e é bacana fazer isso muitas vezes, né? Para te dar depois aquele fôlego extra para a sua segunda fase principal. É legal. Desvirar uma permanente pode também desvirar um terreno seu, também pode desvirar uma criatura sua que está atacando e ela agora passa a estar atacando desvirada, né? Enfim, tem inúmeras utilidades para isso. É uma carta então minimamente interessante, é uma carta legalzinha, tá? Nada absurdo, mas é uma carta legal. Nessian Asp é uma criatura de 5 manas 4/5 com alcance e tem aquela monstruosidade embutida. Isso aqui é uma bomba, mas uma máquina no selado, em qualquer formato, assim, draft, o selado mesmo, qualquer formato X1 mais... Em que essas cartas brilham. Agora, no Commander Mesão, na curva 5, a gente tem coisa muito melhor, honestamente, do que Nessian Asp. De qualquer forma, ela é uma opção budget, né, para aqueles decks de Commander Mesão bem bacana e nem um pouco ruim. O Noble Banneret é aquela carta que a gente vai pular, porque ele só tem utilidade quando você está num draft. Então, vambora. Overrun. Tem carta mais tradicional no Magic do que Overrun? Olha, é uma das mais, né? O Overrun já existe desde que o Magic se entende por Magic há muito tempo, né? Aí tá aqui, ó, primeira edição em que Overrun surgiu foi em Tempestade, então é uma coisa antiga pra caramba e uma mágica sempre muito relevante. Obviamente você não vai usar Overrun no deck errado, né? Tem que ser deck agro, tem que ser deck que você vai promover aquele ataque para eliminar um oponente minimamente, se não 2 ou 3. É isso aí, essa é a ideia de um Overrun, né? E é um feitiço que vai ser sempre um feitiço que gera um certo medo nos oponentes, né? Porque +3/+3 já é relevante. Agora, atropelar é garantia de que alguma coisa passa, né? Algum dano passa. Então é um feitiço que vai ter sempre espaço no Commander Mesão e no Magic de forma em geral. O Palace Jailer é um 4 manas 2/2 que, de novo, quando entra em jogo, você se torna um monarca, tá? E aí quando ele entra em jogo, tem mais uma habilidade. Você exila uma criatura que o oponente controla até que qualquer oponente, não aquele, mas qualquer oponente se tornar um monarca.
tá? Então, entrou em jogo, exilou o bicho do cara e você é um monarca. Se alguém tirar um monarca de você, aí aquele bicho volta pro controle do seu dono. Isso é bom porque quando você exila uma criatura com marcadores, por exemplo, né, que tem muito marcador, quando ela volta para jogo, ela volta sem os marcadores, né? Isso é bacana. Tirar uma criatura de jogo entrando um bicho no seu campo de batalha é aquele famoso 2 para 1 que eu já comentei. Aqui ainda tem um outro valor agregado, um terceiro, que é ainda te dar um emblema de monarca, né? Que você se torna monarca, então você vai começar a comprar carta na sua etapa final. Então ele é um bicho bem legal, eu gosto do Palace Jailer. Se ele vai ver muito jogo em Commander mesão, eu acho que já é uma coisa um pouco mais difícil de cravar, né? Isso eu acho que eu vou ter que ver mesmo se ele aparece em muito deck, mas ele é minimamente interessante. Além do mais, ele é humano e soldado, e a gente sabe que existem tribais disso, né? Em Commander, ou decks com muita sinergia de humanos e soldados. Então esse card ele tem bastante valor agregado para um card incomum, hein? Bem interessante o Palace Jailer. Faricus Mender é um 5 manas 4/3. Quando entra em jogo, você vai devolver uma criatura ou encantamento do seu cemitério para sua mão. Sabe a Testemunha Eterna? Aquele bicho verde 3 manas, né? Entra em jogo, devolve a permanente, né? Um card, desculpa. Devolve um card do seu cemitério para sua mão. Então, isso aqui é um Testemunha Eterna piorado, né? É um Testemunha Eterna de 5 manas, é um Testemunha Eterna Golgari, não só verde, e é um Testemunha Eterna que não devolve um card, devolve uma criatura ou um encantamento. Então ele é mais restritivo, tá? E ele ser 4/3 não torna ele nem um pouco melhor do que Eternal Witness. Mas não é um card ruim. Faricus Mender é aquele que eu já mencionei, o tradicional 2 para 1, é um bicho com um corpo relevante, que está entrando no campo de batalha, e que paralelamente está fazendo com que uma criatura ou um encantamento volte do seu cemitério para sua mão. A sua escolha, né? Não a escolha do seu oponente. Então, legal, Faricus Mender é uma carta boa, minimamente ela vê jogo em deck Commander Budget, né? Assim, isso é uma certeza. Em decks mais fortes, mais competitivos, aí vai depender muito do deck, né? Public Execution é uma instantânea de 5 manas, é uma remoção pontual. Diz o seguinte: destrói a criatura alvo que o oponente controla, tá? Não é uma remoção restritiva, né? É uma criatura não preta, não artefato, não, é uma criatura que o oponente controla, né? E cada outra criatura que aquele jogador controla vai receber -2, -0. Então é mais legal de fazer essa mágica quando o oponente está atacando, né? Na fase de combate de um oponente, o cara declarou o atacante, você fala, beleza, eu vou fazer uma mágica instantânea aqui, vou matar esse bicho, e todos os outros seus vão enfraquecer poder, né? Então teu ataque que estava prometendo ser um ataque bacana, de repente é um ataque substancialmente pior agora. Só que isso custa 6 manas, né? Tá certo que é instantânea, o que é excelente, mas isso custa 6 manas. Nessa curva de 6 manas, a gente tem remoções globais, né? Muito mais interessantes do que Public Execution, né? Então eu acho uma carta ok, é uma remoção pontual budget, por assim dizer, né? Esse bicho aqui, ó, o caçador, esse gato, ele também é aquele card que a gente vai pular porque ele só serve para draft, tá? Rogue's Passage, poxa, o que dizer de Rogue's Passage? Numa terra em que a gente começa um jogo com 40 de vida, amigo, quem bate 21 é rei, certo? Não é rei? Em terra de 40 de vida, matar com 21 é rei. E Rogue's Passage possibilita que generais causem seus danos de combate. E isso, por si só, já é muito valor. Além disso, ele está lá no seu campo de batalha gerando mana, caso você não use ele para essa habilidade sensacional ativada. Se você observou, já assistiu o nosso Top 10 terrenos para Commander mesão, você já viu o Rogue's Passage lá no nosso top 10, é um terreno sensacional, vai ser sempre relevante para Commander mesão, principalmente, óbvio, naqueles decks que procuram agredir mais com general, né? Matar de dano de general, certo? Aí o Rogue's Passage se torna imprescindível, muito bom mesmo.
E convenhamos, né, galera? Por mais que não seja utilizado com o general, qualquer criatura sua boa, imbloqueável, já dá medo, né? Uma criatura assim, parruda, uma criatura que desencadeia habilidade quando dá dano, né? Rogue's Passage é muito valor, é uma carta excelente, vai ser sempre bem-vinda. Pode reprintar 409 mil vezes que a gente vai gostar. Rune Servitor é um artefato, criatura e um construto de 2 mana. Quando ele morre, cada jogador compra um card. Cara, isso na boa, isso não é legal. É legal você comprar carta. É legal você, né, fazer um simulacro solene, pegar terreno e comprar carta. Agora, isso aqui não é bom. Galera, não usem isso. Dar carta pro seu inimigo, pro seu oponente, nunca vai ser bom. A menos que você jogue com o general certo, né? Sabe, tipo, Nekuzar? Aí até justifica esse bicho ser usado. Mas ainda assim, não sei, né? Não sei. Serum Visions, poxa, um staple, né? Assim, uma carta super consolidada, uma cantrip bem bacana, mas para um X1, para um formato X1, seja ele Commander ou não. Não para o Commander mesão, né, pessoal? Fazer uma mana para dar um draw e Scry 2, né? No Commander mesão, eu acho honestamente que você pode tirar um Serum Visions, vender ele e com dinheiro você compra cartas para o seu Commander mesão. Shimmering Grotto é um terreno incomum lá que adiciona mana incolor e que se você paga uma mana e vira ele adiciona uma mana de qualquer cor. Cara, isso aqui é um terreno bem razoável. Para aqueles decks 3 cores, sei lá, 4 cores budget, isso aqui pode servir. Se não é budget, se é um deck mais forte, ele não vai usar esse card, mas jamais. Shipwreck Singer é um 2 manas, 1/2 voar e tem lá 2 habilidades. A primeira diz, pagando 2 manas, uma criatura alvo que o oponente controla é obrigado a atacar. Isso é bacana. Ou então, paga 2 manas, vira, e as criaturas atacantes recebem -1/-1 até o final do turno. Ele é um bicho bom, mas ele é um bicho bom para o deck de controle, eu diria, né? Forçar uma criatura a atacar é meio que tentar provocar uma remoção aí, né? De certa forma. Ou fazer com que a criatura permaneça virada para depois não poder bloquear, né? Tirar um bloqueador para que um outro oponente depois ataque. É um bicho legal o Shipwreck Singer, mas para mim ele só serve para um deck de um arquétipo um pouco mais control, sabe? Eu não usaria isso num agressivo, eu usaria num control. Olha, esse capitão aqui também a gente vai pular porque ele só serve para draft, tá? Spectral Grasp, 2 manas, encanta uma criatura e a criatura encantada não pode atacar você e não pode atacar um planinauta que você controla. E ela não pode bloquear criaturas que você controla. Sabe pacifismo? Então, esse aqui é um pacifismo mais interessante, porque o pacifismo ele remove a criatura, ele paralisa a criatura, né? Não pode atacar, não pode bloquear, para sempre, né? E os seus oponentes, quando você dá um pacifismo numa criatura, os outros oponentes vão até agradecer, falar, beleza, você está ajudando aí. Agora, quando você coloca Spectral Grasp na criatura, você está só se ajudando, porque a criatura não vai atacar você, ou não vai atacar um planinauta seu, mas vai atacar os seus oponentes. E a criatura também não pode bloquear suas criaturas, mas ela pode bloquear as criaturas dos outros. Então isso é infinitamente melhor do que pacifismo. Mas muito mais interessante. Tipo, danem-se vocês, eu estou colocando isso aqui só para o meu benefício próprio. Spectral Grasp é muito legal, tem bastante flavor, né, de diplomacias e de conspirações, de tramas contra os oponentes. Eu gosto disso, eu gosto de Spectral Grasp, acho uma carta bem legal para Commander mesão. Esse fantasma aqui também é só uma carta para draft, então a gente vai pular. O Spy Kit é um equipamento que diz, por 2 manas você equipa, e a criatura equipada recebe +1/+1 e tem todos os nomes de todos os cards de criatura não lendárias em adição, além, né, do seu nome. Isso aqui joga muito, mas muito mesmo,
no próprio draft de Conspiracy, esse equipamento. Porque você tem aqueles cards de conspiração mesmo, né? As Conspiracies, que trabalham para um certo tipo de criatura que você nomeia, e aí quando aquela criatura está em jogo você revela aquela conspiração, e aquela criatura com aquele nome determinado recebe algum benefício. Então equipa isso aqui, aí a criatura também recebe aquele nome e pode então consequentemente também receber aquele benefício. Agora, isso aqui num Commander mesão, honestamente, eu duvido que eu vou encontrar isso aqui, que eu vá ver isso aqui em algum lugar. Para finalizar, temos Stone Shock Giant, que é um 5 mana 5/4 com a monstruosidade. Quando ele se torna monstruoso, as criaturas sem voar, que os seus oponentes controlam, não podem bloquear, tá? Só os voadores, então, podem bloquear quando ele se torna monstruoso. Cara, isso aqui é uma criatura bacana, porque assim, ele é minimamente um 5 mana 5/4, que tem um corpo honesto, e uma habilidade, essa monstruosidade dele aí, é um negócio que fica ali, às vezes, se o pessoal esquece que esse bicho se torna monstruoso e ele tem uma habilidade relevante, você pode preparar um campo de batalha ali bem recheado de criaturas, para em um ataque só causar um estrago legal, né? Porque aí você dá um monstruoso e aí só os voadores bloqueiam, né? Aí você manda lá o exército inteiro atacando. Isso pode ser pode provocar uma certa situação de combate vitorioso para você, né? Se ele ficar lá, o pessoal esquecer, o pessoal deixar ele ali no canto e não se preocupar com Stone Shock Giant, ele pode ser interessante. Ele minimamente um 5 mana 5/4, ele já tem um corpo mais honesto, né? É uma carta que vai ver jogo em todos os decks? Obviamente que não. Só uns decks que tiver muito board presence, né? Muita presença de campo de batalha. Aí acho que ele é mais justificável. Tirando isso, eu não vejo muito motivo para usar, não. Storm Chaser Chimera é um 4 manas 2/3 voar. Ele tem o mesmo custo convertido, é uma habilidade. Que aí você vai dar um Scry 1 e aí revelar o topo. E aí ele recebe X de poder, onde X é o custo de mana convertido daquele card revelado, né? Eu acho uma carta com uma habilidade muito cara. Se fosse um custo da habilidade menor, talvez seria um card mais interessante. Agora, com esse custo igual ao custo convertido, ficar pagando isso aí para dar um Scry, revelar, é muita mana, é muito ruim. Consequentemente, essa Chimera eu não usaria em deck, mesmo se eu tivesse um Izet muito budget, eu duvido muito que eu usaria esse Storm Chaser Chimera. Eu não gosto dessa carta. Sulphurous Blast é um 4 manas instant, vai dar 2 de dano a cada criatura e cada jogador. Então, ou seja, é basicamente uma remoção global, tá? Aí, se você fez essa mágica na sua fase principal, ou seja, como se fosse um feitiço, né, não como mágica instantânea, aí ele dá 3 de dano a cada criatura e a cada jogador, em vez de 2. Então, a grosso modo é uma remoção de 2, que pode ser um pouco melhor, 3 a cada criatura e jogador. É uma remoção ok, não é uma remoção premium, nem de longe, né? É só uma remoção ok. Ela é um pouquinho mais budget, né, assim, a grosso modo. Vertical Spawn é um 0/3 defensor por 2 manas, que quando ele bloqueia uma criatura, você vai congelar basicamente aquela criatura, né? Ela não vai desvirar. É legal, é defensivo, é bem razoávelzão, assim, de power level, e até em deck budget eu não sei se isso vê jogo não, viu? Honestamente, acho bem razoávelzinho. O efeito é legalzinho, mas é bem fraquinho. Windborne Charge é um 4 manas feitiço. E aí aquela coisa lá de não é bem truque de combate, porque isso aqui é aquele truque de combate anunciado, né? Assim, ó, eu estou deixando 2 criaturas minhas mais fortes e tô dando voar para elas. Nossa senhora, que surpresa, né? Não é uma surpresa, não é um truque de combate. E é um card que por 4 manas fazer isso, olha, honestamente, coloca um 4 manas no seu deck Cólera de Deus e seja feliz. Pelo amor de Deus, fazer isso aqui é bem ruinzinho. E com isso terminamos, né? Terminamos a nossa análise profunda de cards incomuns e a gente volta aí no próximo episódio com... Deixa eu voltar aqui pra gente ver quantas tem, né?
com as cartas raras de Conspiracy, são 47 no total, tá? Cartas raras, e aí a gente vai começar a ver, assim como essa que vocês já estão vendo aí, as nossas lendárias surgindo, né? Lendária é sempre interessante porque traz as possibilidades de generais novos para o Commander Mesão. Obrigado pela audiência de vocês até aqui, comentem à vontade aí abaixo, vocês sabem que eu respondo sempre, fiquem à vontade. Grande abraço a todos.